50. Isaías, capítulo 50. Vou ler o versículo 10 e o 11. Profeta Isaías, capítulo 50, versículo 10 e 11. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Eis que todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isto vos sobrevirá da minha mão e em tormentos jazereis. Pai, te dou graças, eu te honro. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado pela vida. Nesse tempo, ó Deus, em que tantos, ó Deus, não vivem, o Senhor, ó Deus, nos preservou até aqui. Deus, obrigado, ó Deus, por podermos ouvir a tua voz. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma curiosidade sobre esse texto, e como diz os eruditos chiques, grifo do próprio autor do sermão, é que há uns 25 anos atrás, foi a única vez, Jaciara, nunca mais eu tive esses. Já viu que você tem, tipo assim, você tem desejo de matar alguém? Esse você nunca mais tem? Então, há uns 25 anos atrás, eu tive o desejo de escrever um livro. Foi a única vez na minha vida. Eu não sou escritor, eu sou leitor, é diferente. Às vezes as pessoas nunca façam isso é ofensa. Nossa, você gosta tanto de ler, por que você não escreveu um livro? Ué, porque eu não sou escritor, eu sou leitor. São departamentos diferentes. Eu gosto de ler. Mas há 25 anos atrás, eu inventei de escrever um livro. Eu fiz um rascunho e era desse versículo. O título, eu fiz. Só que eu assim, parei assim, ó. Eu fiz a capa, achei o desenho, e a capa era do versículo 10. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor. Esse era o título do livro, e pus lá uma capa e tal, e fiz uns esboços dos capítulos, e arquivei no computador, tá salvo em algum HD em algum lugar. Mas nunca mais mexi, nunca mais tive vontade. Mas se algum dia tiver vontade, eu volto para esse texto. Mas esse texto, então, há muitos anos eu penso nele, e de vez em quando desperta alguns textos. O Romel, ele é um autor norte-americano com uma característica interessante. Ele tem leucemia e ele nunca pediu a Deus para curá-lo. Aliás, eu não sei nem precisar se ele já morreu. E numa fala dele sobre a sua leucemia, ele diz que nunca sentiu necessidade de ser curado. Ele sente necessidade de estar com Deus e ele sente necessidade de confiar no que Deus tem para ele. E ele conta uma história que ele foi pregar numa cidade dos Estados Unidos e teve a oportunidade de levar seus dois filhos, ainda pequenos. E quando foi chegando na cidade, tinha um outdoor bem grande, a cidade das cavernas de lavas. Lá muitos anos, na era pré-histórica, tinha vulcão. E os vulcões, a lava veio e ela esfriou e formou túneis de lava, de vulcão, e era um atrativo turístico da cidade. Os meninos, conta ele que os meninos ficaram oriçados, doidos para ir ver os túneis. Aí ele resolveu, num dia livre lá da conferência dele, e levar os meninos nas famosas cavernas, eu acho que é Oregon, nos Estados Unidos. E aí chegou lá, o instrutor falou assim: olha, vocês descem com a lanterna, ela vai se afunilando, são túneis, são tubos de lava, e ela vai fazendo muitas curvas que chega um determinado momento em que vocês vão experimentar a verdadeira escuridão. Não há mais nenhuma luz do externo. E aí vocês desligam a lanterna, esperam as pupilas de vocês voltarem na escuridão e vocês vão poder apalpar a escuridão, conhecer o que é realmente as trevas ou a escuridão. Morreu em 2003? Eu estou lendo um livro dele atualmente. E aí o que acontece? Ele
Conta que aí ele desceu com os meninos e chegou lá, depois das muitas curvas, lá quase no final, eles tiveram a brilhante ideia de fazer o teste de desligar as lanternas. E aí foi escurecendo, a pupila foi voltando e ficou a escuridão densa. Aquela escuridão quase, ele faz o relato no livro dele, que quase se podia pegar na escuridão de tão forte que era, não se via nada. De repente, o filho mais novo dele deu um grito e gritou: pai, um monstro, eu estou vendo um monstro, eu estou vendo um monstro, eu estou vendo os olhos, vocês não estão vendo os 2 olhos verdes do monstro olhando para mim? E ele: calma, calma, não existem monstros. E tá. Aí o mais velho viu os olhos do monstro e começou a ter um ataque de pânico. E os dois começaram a gritar. Ele falou assim: está pegando, é uma epidemia, né? Está se alastrando o medo do monstro. E ele não conseguia ver esses olhos verdes. Liga a lanterna, ele falou assim: calma, nós vamos vencer, não existe monstros. Aí nessa não existe monstros, ele estava falando, ele virou o braço e viu que o relógio dele, os 2 ponteiros, eram aqueles que acendem ou reluzem quando está escuro, e os 2 pontos verdes dos ponteiros eram os olhos. Aí, agora os olhos estão mexendo? Tá, pai, tá chegando. E você: é o meu relógio. E aí ele faz uma aplicação muito interessante dessa experiência que ele teve com os filhos. Ele diz: quando nós estamos em trevas, quando nós estamos em escuridão, nós vemos praticamente quase tudo distorcido. Dá para acreditar que os 2 ponteiros do relógio viraram os olhos, 2 olhos de um monstro poderoso que vivia nas cavernas? E então aí ele conta que quando nós estamos em trevas, nós nos desesperamos, e costumeiramente nós nos desesperamos, literalmente falando, e começamos primeiramente a ver coisas, ver o que é onde não é, concluir o que é que não é, e nós ficamos desesperados para acender a lanterna. Porque só existe ainda até hoje uma cura para a escuridão, é a luz. E eu acho interessante quando ele aplica isso, nós ficamos desesperados por qualquer luz. Aí então ele chama a atenção do texto, e eu acho incrível essa visão desse texto. Na escuridão, ou quando nós chegamos lá no fundo do poço, ou quando nós pegamos a nossa vida e bagaçamos com a nossa vida, nós precisamos. Esse é o momento do qual Isaías fala no versículo 10, quando nós estamos andando em trevas. Nós não somos das trevas, nós somos já filhos da luz, mas mesmo os filhos da luz, vez por outra, andam em trevas. E a primeira reação para quem anda nessas trevas, ele conta que está no versículo 11. Olha o versículo 11. Eis que todos vós que acendeis fogo. Quem acende o fogo? Vós, ou seja, eu e você. Ou seja, nós acendemos o fogo. Nós pegamos as nossas próprias tochas quando estamos em escuridão, quando estamos no fundo do poço, quando estamos perdidos e confusos, e nossa primeira reação é acender as nossas próprias tochas. Isso se refere a uma tendência humana de tentar resolver os seus problemas por si só. Aí Onã, com todo respeito e amor, quando eu lia e entendi esse versículo nesse prisma, sob esse olhar, só lembrei, fiquei imaginando eu e o Onã sentado no primeiro banco, na noite do Oscar, e o anunciante lá dizendo assim: e o Oscar, para quem mais acende tochas com suas próprias forças, vai para... E eu torcendo ser para mim, e o Onan torcendo ser para ele. Porque assim, ainda acho que perco para o Onan. Porque quando a coisa aperta, a primeira reação que nós temos é acender essa tendência natural do ser humano de produzir uma tocha com suas próprias forças e resolver o problema com sua própria capacidade. Nem que a resolução desse problema seja um problema maior ainda. Costumeiramente nós nos endividamos, isso é uma tocha, e vendemos alguma coisa da casa para pagar aquela dívida, e depois compramos parcelado aquela coisa que vendemos, e isso vira um giro que nem Satanás dá conta de achar a ponta depois. Nós entramos em relacionamentos não divinos, e nós vamos deixando e acendendo tochas e reparando aqui ou acolá,
que nem Satanás dá conta de achar a ponta depois. Nós entramos em esquemas humanos e acendemos tochas. Quando o trem pipoca, nós acendemos tochas para tentar iluminar, para tentar resolver. Você sabe quem é o mestre disso? Davi. Ele entrou num buraco chamado Betseba. Aí ele teve uma brilhante tocha, é só eu matar o marido dela que ninguém vai ficar sabendo que o filho é meu. Chegou um ponto que nem Satanás sabia onde estava a ponta dessa meada. É incrível como eu e você, a primeira coisa que nós queremos, ou que nós pensamos, ou que nós tentamos, é resolver tudo com nossas próprias forças e recursos. Nós somos tão espertos. E às vezes eu olho para mim e eu fico pensando assim, né, por exemplo, assim, por exemplo, a minha última, eu perdi o seguro do carro. Perdi porque não paguei. Atrasei, quando eu fui pagar já tinha vencido e tinha pago. E tinha perdido, cancelado. Aí a menina do banco ligou, olha, você, aliás, ela mandou mensagem, o seu seguro foi cancelado. Eu, por quê? Porque você não pagou. Aí eu respondi para ela, que maldade, só porque eu não paguei, você cancela. E agora? Ela, vamos fazer outro. Eu, tá, faz outro. Ela mandou 25 links para eu fotografar o carro. Fotografei o carro 25 vezes, nenhuma vez passou, porque para fazer um seguro de carro, eu tenho que fazer um curso de fotografia veicular, porque ninguém merece. Aí por fim eu falei assim, eu largo disso, pode deixar sem seguro. Ela falou assim, não, mas eu vou mandar o link para o gerente do banco, você leva o carro lá. Eu falei, eu trabalho. Aí eu peguei e acendi uma tocha. Mandei mensagem para o pastor José, você pode levar o carro lá para me tirar foto? Posso. Aí ele levou o carro lá, o gerente tirou isso essa semana. Quando foi hoje de manhã, ela mandou mensagem, olha, faltou 2 fotos. Você pode tirar agora? Eu falei assim, não, eu sou professor, não posso sair da sala, não vou tirar, não sou agente de seguro de carro. É você que está vendendo seguro. Se você quiser que eu faça seguro com vocês, se vire e tire essas fotos. Mandei. Moral da história, não tirei as fotos, perdeu o link, cancelou a proposta de seguro. E aí eu desisti de resolver com os meus meios. Aí ela falou assim, não, pode deixar, eu vou resolver tudo e marco o horário para trazer o carro na agência e a gente fotografar. Eu falei assim, beleza, porque eu desisto e não vou fazer um curso de fotografia veicular para essas fotos passar no crivo do seguro. Enfim, nós queremos resolver com nossas próprias forças e recursos. Só que essa abordagem de resolver por nós mesmos, na nossa saberetagem, só traz mais confusão e escuridão. Imagina comigo aquelas 2 crianças vendo os 2 ponteiros do relógio, achando que era o olhar de um monstro de olhos verdes. Já aconteceu com você quando você era pequeno, que você vê o monstro lá fora, o fantasma, e está balançando, e enquanto mais você fica com medo, maior fica aquilo, até alguém acender a luz, e você descobre que é a folha de bananeira que estava balançando no vento, na sombra da lua. Já passou, não morou na roça, não? Quem morou na roça já passou por isso. Passei por isso diversas vezes. Aí quando alguém acende a luz, ou quando alguém... Você, no outro dia, amanhece o dia, você vê lá a folha de bananeira e descobre que o seu monstro não passava de uma folha de bananeira. Mas, Reginaldo, incrivelmente, o ser humano, enquanto mais ele tenta resolver por si só, mais ele se confunde e mais ele se afunda na escuridão. Fazer tochas com suas próprias mãos para apagar a escuridão que Satanás lançou sobre você é perca de tempo. Não irá funcionar. E o versículo 11, ele deixa isso claro. Quando nós tentamos fazer isso, eis que todos vós quem? Quem está andando em trevas, no versículo 10. Vocês que estão andando em trevas, no versículo 10. Vocês que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo. É quase uma maldição esse versículo, ou melhor, é uma maldição. Olha o que Deus diz a Israel. Você, Israel, que se mete em confusão, que entra nas trevas, que se enfia na escuridão, e aí não confia em mim, e quer acender o seu próprio fogo. Você vai andar entre as labaredas do vosso fogo, e entre as faíscas que acendestes. Quanto mais tochas a gente acende por conta própria,
para iluminar a escuridão que nós fazemos com o pecado na nossa vida, mais nós nos afundamos. Ele diz: isto vos sobrevirá da minha mão e em tormentos jazereis. Ou seja, para mim, para você, cada vez que nós tentamos resolver com a nossa própria força as trevas que cavamos, nós nos queimamos com esse fogo inútil que acendemos. É isso que o versículo diz. Então, quando estivermos em trevas e a gente olhar e não ver luz nenhuma, é bobeira astronômica tentar, com seus recursos, com as suas forças, com a sua saberetagem, acender tochas para iluminar a bagaceira que nós mesmos construímos em nossa vida. Mas, entretanto, o profeta olha para Israel e diz: Israel, no versículo 10, mas entre vós há quem está andando em trevas, há quem não tem luz nenhuma, há quem chegou nesse fundo desse poço, há quem chegou nessa confusão de vida. Em resumo final, Wesley, há entre vocês aquele que chegou nessa escuridão e não sabe mais para onde ir. Tem uma solução no versículo 10. Confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Então nós temos duas opções quando jazermos em trevas. Nós podemos acender as nossas próprias tochas, tentar convencer as pessoas à nossa volta da verdade melhor, tentar resolver com nossas artimanhas, acender nossas próprias tochas e elas nos queimarem, ou nós podemos simplesmente parar, confiar no Senhor e fazer menção do nome do Senhor, Deus dos exércitos. E firme-se sobre o seu Deus. Acho isso interessante porque isso nos lembra que mesmo quando a gente acha que não tem mais saída, que nós chegamos no limite. E aliás, essa coisa de chegar no limite me faz lembrar do A.W. Tozer, quando ele escreve o Ministério da Noite, que Deus trabalha à noite nos forjando. E ele escreve que o mais resistente de todos os metais é o aço. Mas ele diz, até o aço chega um ponto de fusão de calor que ele se parte. E Deus é o Deus que está 24 horas olhando. Aliás, a Bíblia diz isso, que os olhos de Deus estão sobre os justos, sobre a face da terra. Ele permanece 24 horas por dia. Todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, a sua vida inteira, até a consumação dos séculos, vigiando você, me vigiando, para que eu e nem você chegue a um ponto de fusão dessa treva que a gente não consiga voltar mais, ou que a gente se parta como aço. E o Tozer diz isso. E aliás, sabe quem mais diz isso? Paulo. Nenhuma provação vos sobrevém que vocês não possam suportar. Antes, com a provação, mesmo Deus dá também para vocês a válvula de escape, ou seja, o caminho de sair dessas trevas. Mas qual das opções temos tomado em nossas vidas no dia a dia? Na prática da vida cristã. Posso responder por mim. Acho que você perdeu. Eu acho que eu ganhei o Oscar do maior acendedor de tochas pessoais. E eu fiquei pensando essa semana nisso, nessa palavra. Fiquei pensando no texto do Romeu e cheguei a essa conclusão que talvez, de todos os meus pecados e erros da vida até os 55 anos, foi tentar resolver tudo, mas absolutamente tudo, com a minha própria inteligência, acendendo tochas pessoais. Convencendo, conversando, barulhando, negociando, barganhando com Deus e os homens. Eu fiquei pensando nisso. Acho que ganhei do Onan lá no Oscar, viu? Acho que eu sou mais acendedor de tochas pessoais do que você. Mas é bom você ouvir de Deus, mas você tem uma outra opção. E nunca é tarde para aprender que ao invés de acender o seu próprio fogo no meio da escuridão, porque você está com medo
dos ponteiros de um relógio. Porque a maioria dos monstros nada passam de ponteiros de relógios. Ou seja, criação da nossa própria imaginação e treva. Aí Deus vem e nos diz, mas você pode confiar no nome do Senhor. Você pode se firmar no nome de Deus. Isso dá uma paz, e foi tão bom ver essa palavra da parte de Deus essa semana. O nome do Senhor é uma fonte de força e de esperança. Aí Isaías diz, firme-se sobre o nome do Senhor seu Deus. Ele representa o nome de Deus, ele representa toda a sua natureza e os seus atributos. Nós teremos a apresentação anual da escola lá no Festival da Paz e estou ensaiando com os alunos uma música da Cassiane. Cheguei no fundo do poço. Estou ensaiando uma música da Cassiane. E nem foi por escolha própria, foi por determinação. Você vai apresentar essa música. Eu, sim, senhor. Fui lá pesquisar a música. Meu Deus, é da Cassiane. O que eu vou fazer com a Cassiane? Eu nem gosto da Cassiane. Eu acho a Cassiane feia. Tem um meme no Instagram que tem uma porquinha e a Cassiane. Acha 5 semelhanças. Que parece uma porquinha gorda. Ixi, está na live, né? Se ela pesquisar o nome dela, vai me processar. Continuo não gostando dela. E aí vai eu escutar a música. E o último refrão. Sabe o que é o último refrão? Não, né? Também não, porque eu nunca tinha escutado a música. O último refrão da música são todos os nomes em hebraico de Deus. Elohim, El Shaddai, Emanuel, papapá, papapá, papapá. Quando terminou aquilo, eu falei assim, meu Deus! Sabe aquela coisa, aquele jargão de crente? Sabe, já ouviu assim, alguém dizer assim? Já, né? Quando Deus quer falar, ele usa tudo, todos os lados e traz tudo de uma vez em cima de um modo que você não dá conta nem de processar. Eu estou lá tentando processar o que eu tinha ouvido do falecido Romel, me vem a música da Cassiane. Eu vi como é que eu vou apresentar uma música da Cassiane. E aí hoje terminamos o ensaio, olhamos um para cada outro e falamos assim, gente, que trem bonito. Aí alguém lá de cima, do andar de cima, disse assim, eu estou arrepiado de ouvir vocês cantando a música. Deus, definitivamente, quando a gente não acende a tocha com a nossa própria força, ele começa a colocar luz no nosso caminho de todos os cantos, meios, literalmente, dos 4 cantos da terra, o Espírito sopra sobre nós. Temos 2 opções. Temos a opção de continuar essa vida miserável de resolver tudo por nossa força e inteligência. Ou temos a opção de firmar-se no nome do nosso Deus, do Elohim, do El Shaddai, do Deus Emanuel, do Príncipe da Paz. Firmar nesse nome, que é sobre todo nome. Firmar neste nome que todo joelho lá no fim, todo problema irá se dobrar diante dele, irá confessá-lo para a glória de Deus. E aí então? Será que e essa foi a pergunta que eu me fiz essa semana, diversas vezes, vou continuar tentando resolver tudo com a minha saberetagem? Ou desta vez eu vou aprender a firmar-me sobre o nome de Deus e saber que Ele é soberano? Aí a mula de Balaão ataca de novo. Falei que essa semana Deus queria... Aí a mula de Balaão me parou essa semana e virou e falou assim, a mula de Balaão está entre vós. E a mula de Balaão saberá que ela era quando eu contar a história. Aí um de vocês baixou a mula de Balaão essa semana, olhou para mim e disse assim, a gente tem que crer que Deus está no controle de tudo. Se está no controle de tudo, está no controle de tudo. É das coisas ruins. Eu fiquei olhando e falei assim, Deus, definitivamente, o Elohim está fazendo de novo. E eu tenho me perguntado isso essa semana. Será mesmo que dessa vez eu aprendi? Ou amanhã eu vou levantar e vou tentar resolver de novo? Ou será que amanhã eu vou levantar e traçar um plano perfeito para resolver tudo, o resto do ano, para o ano que vem, para a eternidade afora, está tudo resolvido por mim mesmo. Não preciso nem orar. Aí, até isso eu fiquei pensando, é por isso que as pessoas não aparecem na oração da terça, porque elas já resolveram tudo. Por isso que as pessoas não aparecem na oração da sexta, às 5:30 da manhã, porque elas já resolveram tudo.
E aí eu fiquei me perguntando de novo. Será que amanhã eu vou acordar e vou resolver tudo? Ou dessa vez a gente aprende? Sabe uma coisa interessante? Para encerrar, quando Deus percebe que nós desistimos de acender tochas, ele chega mais perto de nós. Há umas sutilezas nos textos bíblicos que são impressionantes. Somente com estudo, só com leitura simples não dá para captar, precisa estudar. E aí vem Isaías no capítulo 50, no versículo 10. E ele diz assim: quem há entre vós? Antes de dizer que alguns de vocês estão andando em trevas, alguns de nós andamos em trevas, estamos tentando acender tochas, mas que nós poderíamos confiar no nome de Deus, ele diz no início do versículo: quem é entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Seu servo aqui, claro, evidentemente, exegeticamente no texto, é Jesus Cristo. Então, antes dele dizer que alguns de nós andamos em trevas e tentamos resolver da nossa própria força, mas que podemos confiar em Deus, ele diz: mas entre vocês também tem aqueles que temem ao Senhor e automaticamente ouve o quê? Ouve o quê? Ouve o quê? A voz. Tem um francês que mora no Brasil, ou não sei o que lá, comediante, ele fala assim: Brasil não dá. O Brasil tem que chamar a NASA. Estou passando na rua do Rio de Janeiro e escuto a mãe gritando com o filho: grita baixo! Como é que grita baixo? Aí ele começa a questionar esse tipo de coisa. Eu acho interessante porque a gente não gosta, professor então não gosta de grito, a gente está cansado de grito. Férias ou descanso de professorado, não ver menino e ver ninguém falando alto. Aí você sente paz. Aí você vai para Caldas. Na primeira piscina que você entra, começa 5 crianças pro lado do seu lado. Aí você questiona por que suicídio é pecado. Mas existe uma didática nisso. Se a pessoa estiver longe, não adianta eu falar baixo. Mas se ela estiver perto, não precisa de eu gritar. Não é assim que funciona? Menos para as mães, né, Luiz Henrique? Porque mãe grita, se estiver perto, se estiver longe, já vai estar gritando mesmo. Estou falando das pessoas normais. Se estiver longe, você grita para se fazer ouvido. Se estiver perto, você fala. Aí me vem Isaías e diz assim: quem há entre vós que tema ao Senhor? Aí ele vem com conectivo de soma, o e diz assim: se tiver alguém entre vocês que teme ao Senhor, Deus vai estar tão perto de você, ó, que beleza do texto. Deus vai estar tão perto de você que você vai ouvir os gritos dele. É assim? Não. Você vai ouvir a voz dele. Porque subentende-se que ele estará perto de você. Olha que maravilha! Quando eu aprendo a deixar de acender as minhas próprias tochas, de resolver com minha própria inteligência, e passo a confiar em Deus, ele se aproxima de mim e eu posso ouvir a sua voz. Eu posso ouvir o que ele diz. Maravilha, não é? Esse é o benefício de aprender a confiar em Deus. Quando estamos em trevas, Deus não está longe, não. Somos nós que não vemos a sua luz. Ao contrário, ele nos convida não a ouvir os seus gritos, mas a ouvir a sua voz e a confiar nele. E mesmo quando nós achamos que não tem mais saída, aliás, das maravilhas das características de Deus, uma das que eu amo é a capacidade de Deus de pegar a cana trilhada e fazer vara forte,
descrita no próprio Isaías, de pegar o torrão fumegante, aquele carvão lá que está sem só um pinguinho de fumaça, e ainda transformar em brasa viva. Em resumo, das grandezas das características de Deus, uma das que eu mais amo é a capacidade de Deus de nos refazer, mesmo quando conseguimos chegar lá no fundo, nas mais densas trevas, e começamos a ver olhos verdes de monstros nos devorando. Ele vai lá, calmamente, com sua voz calma, e diz: eu estou aqui, não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te levanto, eu sou a luz no fim das suas trevas. Momentos de escuridão, momentos de certeza, momentos de tantos negócios escusos, momentos de tanta bobeira que a gente dá na vida, podemos confiar em Deus. Nunca é tarde demais. E nos firmar sobre Ele. Em vez de tentar resolver nossos próprios problemas, com nossas próprias forças, podemos simplesmente fazer menção do nome do Senhor. Agora, é claro, passei 20 anos estragando a minha vida. Talvez, eu disse talvez. Não espere que amanhã eu acorde santo. É muita pressão. Como diz meus alunos, bota pressão não, tio. Agora tem uma nova que eu não conhecia. A vantagem de ser professor de criança é que você sabe as bobeiras, as gírias do momento, né? Estou antenado. A mais atual agora é assim: não sufoque o artista. Dá para você calar e fazer a tarefa? Tio, não sufoque o artista. Calma, é no meu tempo. Tá. Então, não sufoque o artista. Mas é bem provável que eu possa ouvir a voz de Deus hoje e amanhã acordar e dizer: Senhor, eu confio em Ti. É claro, passei 20 anos estragando a minha vida. É muita pretensão achar que amanhã até meio-dia Deus já pagou minhas contas, já resolveu minhas brigas, já resolveu minhas mágoas, já curou o meu pecado. É muita pretensão. Talvez leve 20 anos. Mas é sabido que se eu mudar a minha perspectiva, o Senhor Deus vem agir sobre minha vida e vai transformar, porque Ele é mestre em restaurar corações quebrados, machucados e feridos. Ele sabe fazer isso com maestria. Que o Senhor Deus te encontre. Pare de acender tochas com suas forças. Lance-se diante de Deus e diga: Senhor, pode fazer. Eu vou aceitar o Senhor fazer, eu vou esperar o Senhor fazer. Dá o caminho, dá a luz. Mostra o que o Senhor quer. Pai, eu te dou graças, eu te honro. Eu glorifico a Ti porque Tu és santo, Deus de supremo poder e glória. E não há Deus como o Senhor em toda a terra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco Deus diante do Senhor, cada um aqui, Deus, nesta noite, ó Pai. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a Te ouvir, ajuda-nos, ó Deus, a Te compreender. Acima de tudo, Pai, nos ensina a parar de acender tochas, Pai. Nós não queremos resolver, nós não sabemos resolver. Não fica legal quando nós mesmos resolvemos, Pai. Ensina-nos, ó Deus, a confiar no Teu nome. Ensina-nos, ó Deus, a Te amar, a depender do Senhor cada dia, Pai. Queremos confiar em Ti, no nome do Senhor Jesus.